Salve, salve galera, tô aqui hoje pra gente continuar olhando a palavra. Sou Laércio Zulu, bartender, e tô aqui no Jacarandá, aqui em Pinheiros, no restaurante Jacarandá, com essas belezinhas aqui, que a gente vai falar sobre a importância do envelhecimento para a cachaça. Saúde! Galera, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre a importância do envelhecimento da cachaça em madeiras. Para deixar bem evidente, assim, eu falo madeiras porque a cachaça é o único destilado no mundo que pode ser envelhecido em mais de uma espécie de madeira, tá? Para fazer esse barril. Os destilados mais tradicionais, como brandy, armagnac, conhaque, rum, whiskies, enfim, são envelhecidos normalmente em carvalho, tá? Isso pode variar do carvalho inglês, carvalho francês, carvalho americano, mas todos têm uma característica meio que próxima uma das outras. E no caso da cachaça, não. Por uma questão cultural, por uma questão de tipicidade, existe variadas opções de madeiras para o seu envelhecimento e que para cada ponto do Brasil, algumas madeiras são mais comuns. No Nordeste, por exemplo, nós temos falando como um bom baiano, que mesmo antes de ser bartender, mas já tinha referência de tomar uma cachaçinha na amburana, ou imburana, como a gente fala no popular lá, né? Então tem algumas expressões, algumas madeiras não são tão conhecidas em determinadas regiões, como o sassafrás, por exemplo. Eu nunca tinha visto falar de cachaça envelhecida em sassafrás até me tornar bartender. Mas enfim, o ponto principal é o que é esse processo de envelhecimento da cachaça, né? Poderia ser do destilado de modo geral, mas vamos focar na cachaça, porque eu só aprendi a molhar a palavra com cachaça, entendeu? O envelhecimento da cachaça só pode ocorrer em madeira. Por quê? A madeira, por ser porosa, ela tem a troca, ela tem uma oxigenação do destilado com o ambiente, diferente do uso de plástico, de aço inox, ou enfim, de metais, ou até mesmo minerais, tá? Então, se você coloca a sua madeira dentro de uma botija, não quer dizer que você não possa fazer, porém não é um envelhecimento, tá? Pode guardar, pode fazer o que você quiser. Aquela garrafa que o seu avô tem na prateleira lá do seu armário, ou até mesmo do seu bar, que tem 60 anos, da garrafa lá lacrada, isso não quer dizer que a cachaça está envelhecida há 60 anos, tá? Então, para ficar bem claro, o processo de envelhecimento do destilado precisa ter uma troca, tá? O destilado ele entra nos poros da madeira, seja madeiras brasileiras ou o próprio carvalho, tradicional carvalho, e nesse entra e sai, que essa intensidade de troca varia de estação do ano, tá? No inverno tende os poros ficarem menores, e no verão tende a se expandir, e quanto mais tempo essa bebida fica dentro do barril, mais tem essa troca, e nessa troca o destilado absorve as características de cada madeira. Que características são essas? Cor, aroma e obviamente sabor também, tá? O que é muito interessante no caso da cachaça, porque a gente tem esses estilos diferentes de madeira, logo vai ter estilo diferente de destilado no copo também. Isso que é um dos pontos bem peculiar quando você fala em degustação ou mesmo conhecimento sobre cachaça envelhecida. Alguns estudiosos do assunto um pouco mais conservadores já defendem que assim, cachaça é uma coisa, cachaça envelhecida é outra coisa. E tecnicamente errados não estão, até porque parte da matéria-prima, a cachaça branca como espírito, e à medida que ela vai para o barril, ela se transforma. Isso não tem como, não é uma questão simplesmente de opinião, isso é um fato. Se você tem o destilado dentro de um barril pequeno, aí, de uns 500 litros, passando de um ano pela legislação, você pode chamar de cachaça envelhecida, tá? Tem uma troca maior, isso pegando uma referência de um barril de 500 litros, tá? Então esse destilado ele vai pegar mais cor, vai pegar mais aroma, vai pegar mais sabor. Se eu tenho uma dorna de 7.000 litros, por exemplo, e coloco esse destilado pelo mesmo tempo, é determinada como uma cachaça armazenada. Porque a dorna muito grande, a troca é menor. Então você vai ter um destilado como esse aqui, por exemplo, onde não tem muita cor e, obviamente, da madeira não tem muito aroma nem muito sabor. Se eu tenho um destilado, essas amostras aqui são exemplos de destilados nesses períodos, tá? Aqui é uma cachaça que ela é uma mistura de dois tipos de barris, um barril novo de 6 meses e uma outra parte de um barril de 1 ano. Nesse caso aqui,
é o barril pequeno, então a troca é muito maior. A cachaça ela entra no poro da madeira no inverno, no verão, sai no inverno, então pega mais características do destilado. O que você vai ter aqui? Uma cachaça muito mais sabor, mais tânica, mais adstringente da madeira e muito mais aroma, muito mais sabor, obviamente. É uma questão muito, obviamente, de gosto, tá? Comparado com uma cachaça branca. O envelhecimento ele consiste em equilibrar o destilado no sentido de acidez, de punch alcoólico, aquela sensação de queimar a boca. Inclusive tem pessoas que tomam cachaça e falam, nossa, mas cachaça queima. Na verdade o destilado branco ele tende a arder um pouco mesmo, porque é uma expressão do álcool. Tá? Isso não é uma característica exclusiva da cachaça. Se você tomar um gin na mesma quantidade, a temperatura ambiente, você vai ter a mesma ardência que ao tomar uma cachaça. Isso é indiscutível. A não sei que você tenha algum problema nas suas papilas, mas se você pega uma cachaça branca com uma acidez mais presente, as cachaças, principalmente da Bahia, tendem a trazer essa característica, porque isso varia também de produtor para produtor, e coloca ela num barril de madeira, um barril entre 500 e 600 litros, e deixa lá a partir de 6 meses, você já vai ter uma troca desse destilado com álcool, então essa rusticidade, esse punch alcoólico tende a amenizar. É tanto que alguns produtores usam o termo amaciar a cachaça no barril, seja, enfim, amburana, cabreúva ou qualquer madeira brasileira ou o próprio carvalho. Esses dois exemplos de barricas aqui, um é a amburana, o outro é um barril de carvalho inglês, apenas como mostragem, mas para a gente fazer uma alusão, nenhuma dessas cachaças foram envelhecidas nesses barris de pequeno porte, porque aqui é mais para uso doméstico e tal, não chega a ser uma escala comercial. O que não quer dizer que você não possa envelhecer, tá? Mas quando eu falo dessa questão de período de legislação e tudo mais, é basicamente para um envelhecimento numa escala profissional de produção, tá? Isso aqui é para fazer em casa, fazer coquetel no bar, é uma dinâmica, muda toda a configuração. E acima do período de 1 ano de envelhecimento, a partir de 1 ano e meio, isso se tiver, obviamente, um acompanhamento de um fiscal, do Ministério, tudo mais, tudo bonitinho, você pode rotular sua cachaça como reserva especial, ou seja, um nível acima do envelhecimento da cachaça envelhecida padrão. Outro ponto que é bem interessante assim ressaltar, normalmente as cachaças envelhecidas elas tendem a ser um pouquinho mais caras do que as cachaças brancas, e tem uma lógica, tá? O acompanhamento da produção, todo o tempo estocada, fora que perde-se uma porcentagem ali do destilado durante essa troca, do entra e sai dos poros, o calor, a evaporação. Então é normal uma cachaça envelhecida, principalmente com essas cores mais intensas assim, mais rubi, mais acobreada, normalmente elas tendem a ser um pouquinho mais caras, porque a produção remete ali a um consumo maior de tempo, mão de obra especializada, matéria-prima ali do barril, ou seja, isso reflete no bolso na hora de comprar. Mas é uma experiência sem sombra de dúvidas das mais interessantes que tem, você conhecer as cachaças de madeiras diferentes, tempos diferentes de envelhecimentos também, porque é um universo infinito. Você começa a desfrutar de cachaça de regiões diferentes do Brasil, tempos de madeira diferentes, mais madeira diferente, você fica com 60 anos e não conhece tudo ainda. Então acho que sobre envelhecimento de cachaça é isso. Eu deixo aqui uma deixa, porque é um assunto que não acaba tão rápido, e é óbvio que eu vou fazer um outro vídeo falando de algumas outras características sobre envelhecimento de cachaça. E por hoje é só. Cheers!